Olá, primeiro ano, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu vim gravar a segunda aula sobre o sociólogo Émile Durkheim. Nós já falamos sobre ele, falamos sobre que ele foi um grande sociólogo francês, que a corrente sociológica dele era a funcionalista, onde ele dizia que era a sociedade que definia o indivíduo. Né? Falamos sobre os principais objetos que ele estudava a sociedade eram os fatos sociais. Ele via a sociedade, né, os fenômenos que estavam presentes nelas como objetos, e ele vai denominar esses objetos de fatos sociais. Vimos que a característica dos fatos sociais são generalidade, então são gerais, são comuns a todos ou a maioria, são exteriores, não depende de mim nem de você, e é coercitivo muitas vezes, se impõe de várias formas a partir de leis, de hábitos que são impostos à nossa sociedade. Tá? Hoje nós vamos falar então, continuando aí o pensamento de Durkheim, por exemplo, uma das coisas que ele vai estudar na época é o suicídio. Talvez eu tenha comentado isso com vocês em sala de aula. Ele vai escrever o livro O Suicídio para ele via que o suicídio não era uma coisa apenas individual, uma coisa banal na sociedade, apenas uma escolha de um indivíduo lá, aquele que se suicidava. Tá? Ele vai ser o primeiro sociólogo a estudar o suicídio e vai ver isso como um fenômeno social patológico. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Patologia significa doença. Tá? Lembra que eu falei que eu expliquei para vocês também que ele vai usar as bases das ciências naturais, que não existia ainda um método sociológico, então ele vai utilizar as ciências biológicas, trazer isso um pouco para a sociologia, para as ciências sociais. E quando ele utiliza a ideia de fenômeno social patológico, ele empresta isso da biologia. Seria um tipo de doença social, tá? E ele vai colocar aí alguns tipos de suicídio pela observação que ele faz desse fenômeno. Ele vai dizer, por exemplo, que existe o suicídio egoísta, que é aquele tipo de pessoa que está desamparado socialmente, está muito relacionado a um individualismo. Essa pessoa não consegue se adequar em nenhum grupo social, ela se sente apartada da sociedade e por isso ela cometeria então um suicídio aqui egoísta. O altruísta é muito diferente já do egoísta, tá? Altruísmo é o contrário de egoísmo. Essa pessoa ela comete suicídio por uma causa social maior. Ela faz isso pela sociedade. Tá? A gente tem alguns exemplos disso na história. Os 300 lá de Esparta, do filme Esparta, dos guerreiros espartanos que se foram à guerra contra os persas, que eram inúmeros, tinha um exército grandíssimo, e eles foram lá, foi um suicídio altruísta, porque eles sabiam que iam morrer, mas eles foram para lutar a favor de Esparta. Tá? Tem os kamikazes também, que são os pilotos japoneses na Segunda Guerra Mundial, que lançavam os seus aviões contra os navios ou outros aviões dos inimigos. Então esse suicídio altruísta ele faz isso por alguém, tá? Tem uma causa social maior. E o anômico é o tipo de suicídio, e talvez a gente possa entender isso agora que está acontecendo todo esse período de pandemia, de conflitos sociais. O suicídio anômico é quando a sociedade está muito doente em relação quando as instituições não funcionam. A ausência de regras, tá, na sociedade. Anomia é sem regras. Quando tem muito desemprego, as pessoas estão passando por momentos difíceis para arrumar um emprego, corrupção, você diz, sempre vai ser assim mesmo e eu não acredito em nenhuma instituição mais. Pegando o Brasil, hoje a gente tem vários problemas disso, o desemprego, mesmo antes da pandemia, o desemprego era uma realidade, a questão política no nosso Brasil sempre é bagunçada. Então o suicídio anômico, se a gente olhar na história, existiram outros momentos assim, por exemplo, lá quando teve a crise de 1929, que as bolsas do mundo inteiro quebraram e pessoas se suicidaram porque ficaram sem emprego ou perderam o que tinha. Tá? Então ele vai caracterizar o suicídio anômico quando há uma ausência de regras, quando não está funcionando essa sociedade como ela deveria funcionar e as pessoas não é como se sumisse o chão para elas não têm em que se amparar e acabam cometendo suicídio. Tá? Bom, então aqui é interessante ele ver isso como um fenômeno, estudar isso e
Provavelmente ali ele não queria resolver o problema do suicídio, mas ele possivelmente esses estudos ajudaram os psicólogos, enfim, a outros profissionais aí a olharem para isso de maneira diferente. Sobre a divisão social do trabalho, que é bem interessante, eu coloquei esse GIF aqui do Tempos Modernos, é um GIF que vai de uma sátira que Charlie Chaplin, né, que é esse aqui, faz contra o mundo industrial. Ele faz uma sátira para mostrar esse trabalho capitalista nas fábricas, de que o trabalhador passava o dia inteiro martelando, fazendo uma coisa, né, o dia inteiro. E isso traz uma alienação para o trabalhador. Então essa sátira aí. Mas o que eu quis exemplificar aqui, tá? Em relação a esse mundo novo pelo qual a sociedade entrou com o mundo industrial capitalista, basicamente lá no século XIX, quando esse fenômeno, né, industrial ele se sustentou cada vez mais ali perante o processo de industrialização. Então, o que o Durkheim quer? Ele quer explicar um pouco essa divisão social, como que essa sociedade vai ser inserida nisso, dentro de um mundo do trabalho, de um trabalho tão diferente que era aquele trabalho antigo lá, antes a gente não consegue nem pensar como é aquele trabalho antes do mundo industrial. As pessoas produziam, né, uma pessoa produzia todos, um sapato, por exemplo, um sapateiro, ele fazia todos os processos até chegar no sapato. No mundo industrial isso foi dividido, tá? Um trabalhador fazia solo, outro fazia o cadarço, outro cortava o couro, então esse trabalho se dividiu. E o Durkheim quer entender como que a sociedade vai agora, né, se tornar uma sociedade coesa com um tipo de trabalho tão diferente, morando em cidades grandes e fazendo, né, toda essa dinâmica social mudou. Então, como manter a coesão social no mundo capitalista? A coesão é a unidade social, já que tudo se transformou, tá? Até o cenário se transformou, saíram do campo, foram para a cidade, o próprio trabalho se transformou. Como é que as pessoas vão se manter unidas? Tá? Então, assim falou Durkheim. A divisão do trabalho não serviria apenas para dotar nossa sociedade de luxo, invejável talvez, mas supérfluo. Ela seria uma condição da existência da sociedade. Graças à divisão do trabalho, ou pelo menos por seu intermédio, se garantiria a coesão social. Ela determinaria os traços essenciais da constituição da sociedade. Por isso mesmo, caso seja essa realmente a função da divisão do trabalho, ela deve ter um caráter moral, porque as necessidades de ordem, de harmonia e de solidariedade social são geralmente consideradas morais. Durkheim aqui ele vai dizer que essa divisão social do trabalho no mundo capitalista, onde tudo se dividiu em etapas, vai ser justamente isso que vai levar à coesão social. A dependência de um profissional em relação ao outro é o que vai gerar essa unidade, porque eu dependo do outro. Tá? Então, com o mundo capitalista, trabalho capitalista, existe a especialização de funções entre indivíduos da sociedade. Quanto mais especializada, mais dependente. Antes do mundo do trabalho industrial, as pessoas elas realizavam, as mesmas atividades até o final do processo. Por exemplo, essa aqui tá lavando, enxugando e guardando. A outra também, lavando, enxugando e guardando. Aqui, nessa divisão do trabalho do mundo capitalista, uma depende da outra, porque uma lava, a outra enxuga e a outra guarda. Se essa não lavar, essa não enxuga. Se essa não enxugar, a outra não guarda. Tá? Então ele vai dizer que esse mundo capitalista que dividiu as tarefas, especializou as tarefas, é justamente essa dependência entre um e outro que vai ter essa coesão social. Tá? Então é isso que vai garantir a nossa solidariedade, é isso que ele vai chamar. O grau de coesão social, de unidade social, ele chama de solidariedade. É aquilo que une as sociedades. Esse conceito é muito trabalhado nas questões, tá? Então eu vou ter dois tipos de solidariedades. A solidariedade mecânica, que é essa primeira aqui, que seria antes do mundo capitalista, antes das indústrias. Seriam feitas por sociedades tradicionais. Se não existia o capitalismo aqui, como é que essas pessoas se uniam então? Já que o trabalho aqui, né, existia uma menor divisão de trabalho, as pessoas não eram dependentes. Como é que elas se uniam então? A coesão social nessas sociedades mais antigas era mantida por crenças e hábitos,
pela religião, por questões culturais, tá? Que crenças e hábitos eram o que mantinham essas pessoas. Eu tenho, por exemplo, a sociedade feudal, que era uma sociedade que estava ali baseada no modo de produção agrícola, né? Era agricultura, eles basicamente trabalhavam ali, não existia muita diferenciação de funções, existiam algumas, mas os indígenas também, né? Eles têm uma divisão social ali também, mas não é muito diversa. O que garante eles serem uma sociedade coesa é justamente essa crença e hábitos que eles têm em comum. Quando vem, né, a sociedade industrial, essas crenças, esses hábitos vão se multiplicar, vão ter outros tipos de pensamento. Então, o que vai manter as sociedades unidas vai ser justamente a especialização do trabalho, tá? Então, solidariedade mecânica é pré-capitalista, tá? Sociedades antigas, sociedades tradicionais. E a solidariedade orgânica é a pós-capitalista, é essa que nós vivemos hoje. Lembra que eu disse para vocês que o Durkheim, ele falava sobre que todos nós somos um órgão, existe como se a sociedade fosse um organismo, tá? O meu pulmão não funciona sem meu coração, que não funciona sem meu fígado, sem meu cérebro, tudo está interligado. Essa nossa sociedade capitalista, ela é formada através desse organicismo, um dependente do outro. A diferenciação de funções nossas é o que garante, tá, a dependência das funções exercidas. O médico precisa do engenheiro, que precisa da professora, que precisa, né, da enfermeira, que um depende do outro. Eu dependo, né, lá do cara da padaria, que depende do cara de transporte, que depende do cara da farmácia. Então, essa especialização de funções causa uma dependência. E isso ele chama de solidariedade orgânica, porque a nossa sociedade é um organismo, certo? Então aqui a gente viu os principais conceitos de Durkheim, pessoal. São conceitos importantes, principalmente solidariedade orgânica e mecânica. Eu vou deixar um link para vocês, se vocês tiverem interesse em ver. São 8 citações do sociólogo Émile Durkheim para usar na redação. São alguns pensamentos deles, né, que vocês podem, de repente, fazer uma relação aí nas redações de vocês. Bons estudos, até a próxima. Vou deixar as atividades no plural. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tchau, tchau.